Bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesta videoaula, eu vou adiantar para vocês como será feito a nossa prática de campo, que tem o objetivo de calcular a área de um polígono, a área de uma figura de n lados no campo pelo método da dupla distância meridiana. Para isso, a gente tem que colocar os pontos na praça. No meu polígono aqui eu tenho 6 lados, e o formato dele está desenhado aqui. Pode haver uma diferença do material que eu deixei em PDF no Blackboard. É interessante que você assista ao vídeo e também leia o material. O processo é sempre o mesmo, pode ter alguma alteração aí de formato de polígono ou de número de lados. Bom, no campo, primeiramente, a gente vai ter que medir o primeiro azimuth. O azimuth do vértice 1. Isso é fácil, nós já vimos. A gente coloca uma baliza no ponto divante, que é o 2. A gente vai fazer um caminhamento anti-horário, como você pode ver, ó, um caminhamento anti-horário do polígono, para obter essa área e fazer o desenho amarrado com azimuth. Então a gente coloca a baliza na avante para medir esse azimuth. Então aqui é o norte. A bússola nos fornece, a gente tem um azimuth inicial de 120. Para quê? Para podermos obter depois os rumos, porque com o azimuth a gente transforma para rumo, e com os rumos e essas distâncias aqui, ó, distância D1, distância D2, que também vai ser medida no campo, a gente dá prosseguimento àquela tabela que a gente viu em sala de aula. Por que não utilizar a bússola em todos os vértices? Porque a bússola tem uma imprecisão. Ela nos fornece apenas o grau e um chute de minutos. Então, é interessante a gente não fazer a bússola, utilizar a bússola em todos os vértices, apenas no ponto de saída aqui, que é o vértice 1. Ok? Então, o processo para obter os outros azimuths é medir o ângulo interno. Então, nós vamos medir este ângulo interno aqui, ó, com o aparelho. Como fazemos isso? Zeramos aqui na ré, que é a 6, o aparelho, fazemos o giro horário, miramos na avante, que é o 2, e obtemos este ângulo interno aqui, que é o ângulo interno 1. Com o ângulo interno, a gente consegue medir todos os azimuths com maior precisão, porque o aparelho nos fornece um ângulo interno com grau, minuto e segundo. Então, no ponto 1, a gente obtém o primeiro azimuth, marca o ângulo interno e mede a distância 1 e mede essa distância aqui, que é a sexta, desse polígono aqui, com leitura de régua mesmo. Então, a gente coloca a régua aqui, faz a leitura dos fios, coloca a régua aqui, faz a leitura dos fios. Isso com o aparelho estacionado em 1. Então, no vértice 1 é onde a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque além de medir o azimuth inicial, o ângulo interno do polígono, a gente ainda tem que fazer a leitura dessas duas distâncias. E fazemos o caminhamento. Trazemos o aparelho para o ponto 2. Aqui não precisamos mais de azimuth. A gente apenas mede esse ângulo interno, zerando na ré e fazendo um giro horário. A gente obtém este ângulo interno 2, com precisão de grau, minuto e segundo. Colocamos a régua aqui para tirarmos essa distância 2 aqui. A mesma coisa no ponto 3. Estacionamos o aparelho no ponto 3, zeramos na ré que é em 2, fazemos o giro horário para obtermos esse ângulo interno 3 com precisão de grau, minuto e segundo. Depois colocamos a baliza, a régua aqui no ponto 4 para tirar a leitura dos fios e calcular essa próxima distância D3. E assim sucessivamente. Estacionamos em 4, zeramos o aparelho na ré, fazemos um giro horário para tirar este ângulo interno aqui, 4. E aí obtemos também essa distância aqui, D4. Como? Colocando uma régua aqui em 5, tirando os fios, a leitura dos fios, jogando na formulinha, tiramos o ângulo zenital da luneta e tiramos esse D4. Mesma coisa no ponto 5. Estacionamos no ponto 5, miramos na ré, que é o 4, zeramos a leitura do ângulo horizontal, fazemos o giro até aqui, porque alguém vai estar aqui no 6 para mirar,
tiramos aqui este ângulo interno 5, com precisão de grau, minuto, segundo. E alguém aqui no ponto 6 vai estar com a régua para tirarmos essa distância 5. E por fim, estacionamos no último ponto, que é o ponto 6, zeramos o aparelho na ré, que é 5, fazemos o giro horário até o alinhamento aqui, porque vai estar alguém lá no 1 para podermos balizar o ângulo. Então aqui tiramos o sexto ângulo interno com grau, minuto e segundo. Aqui não precisamos fazer a leitura da régua, porque já tínhamos tirado a distância quando estávamos no ponto 1. Bom, então o que obtemos aqui? Todos os ângulos internos, o primeiro azimute e todas as distâncias dos lados. E podemos, então, com esses dados, voltarmos para o laboratório e fazermos as nossas contas. A conta inicial que a gente precisa fazer é tirar esses rumos, mas para isso a gente precisa dos azimuth, porque com azimuth a gente transforma para rumo. Lembrando que com a distância e com os rumos a gente dá prosseguimento naquela tabela feita em sala. Então, mas como tiramos esses outros azimuth? Através dos ângulos internos. É uma continha que eu expliquei em sala, simples, está no material. Você sempre vai pegar, para calcularmos o azimuth de Vante, é sempre o azimuth de Ré mais o ângulo interno. Aí a gente tem o azimuth de Vante. A gente vai tirando todos os azimuths aqui. Eu vou explicar isso melhor em sala de aula, só que essa formulinha aqui tem uma conta. Se isso aqui der mais que 180, você subtrai 180. Se isso aqui der menos que 180, você soma 180. Se isso aqui der mais que 540, daí você subtrai 540. Assim você vai achando todos os azimuths de todos os pontos através do ângulo interno, porque o aparelho nos fornece ângulo interno. Isso chama levantamento por caminhamento por ângulo interno. A gente consegue tirar azimuth fazendo as leituras dos ângulos internos. Tendo os azimuth, achamos os rumos, já obtemos as distâncias, os lados do polígono. Com isso calculamos a área, desenhamos o polígono, achamos as coordenadas, tudo que foi feito em sala de aula. Bom, então com as aulas, mais com vídeo e mais com o material que eu deixei em PDF, faça a leitura minuciosa do material, não vai ter problema, vai dar bom lá no dia da nossa avaliaçãozinha, ok? Então até a próxima, até lá.